Alô, amigos, telespectadores da Rede TV+. Está começando agora mais um plantão de notícias da Rede TV+. E você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. Fernando Haddad reafirma seu posicionamento contra a alta dos juros. Nova lei prevê investimento na educação em tempo integral. Lei anticorrupção completa 10 anos e recebe avaliação positiva. Ministério da Saúde e Fiocruz propõem aumento de impostos em alimentos ultraprocessados. O poder da desinformação gerada por vídeos modificados através de inteligência artificial. Você sabe o que é deepfake? Turismo do Brasil conquista maior faturamento para o mês de maio desde 2014. Vamos agora às nossas notícias. Em entrevista a um portal de notícias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que posicionamento contra a alta dos juros e abordou a diversificação do Banco Central. O ministro voltou a criticar a política de juros altos e disse que taxas reais, juros menos inflação, em torno de 10% ao ano, prejudicam a economia. Abre aspas, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. A gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% o juro real ao ano. Está muito pesado para a economia. Assista. Penso que o ciclo de cortes vai começar e que o espaço que existe é bastante considerável, uma vez que a inflação desse ano ela está afetada pela reoneração dos combustíveis, que o próprio Banco Central reconheceu como um fator que distorcia a inflação do ano passado, reduzida artificialmente e eleitoralmente para reverter o quadro desfavorável que o Bolsonaro enfrentava contra o Lula. O papel que o governo tem que cumprir nesse momento, sobretudo na nomeação dos novos diretores, que é o que eu procurei fazer, é justamente levar pontos de vista diferentes para o Copom. O Copom está muito monolítico, né? Está muito pouco plural. E talvez nem sempre levando em consideração conjunto de variáveis da economia, embora o Banco Central tenha muita informação. E não que eles não tenham as informações que nós temos. Mas a informação é uma coisa, a análise da informação é outra. Questionado sobre a boa entrada que ele passou a ter no Congresso, Haddad disse que quebrou o gelo ao colocar especialistas à disposição de senadores e deputados para detalhar os processos econômicos. Eu criei a Secretaria Extraordinária porque eu dizia para mim, se tiver um corpo técnico disposto a dar subsídios para deputados e senadores, essa reforma vai avançar. E ela avançou. Como avançou vários outros temas tabus que não eram... O CARF era um tabu, né? A reoneração dos combustíveis era um tabu. Era uma série de... O marco fiscal era outro tabu, né? Se acabar o teto de gastos, vai acabar o mundo. E eu dizia, não, tem regras mais inteligentes do que essa. Nós vamos desenhar juntos uma regra fiscal melhor do que o teto de gastos, né? Então, tudo isso eram tabus que foram sendo superados com a intensa participação do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional percebeu que ele pode ser protagonista de uma grande transformação do país, nada melhor para um político do que se alçar a condição de protagonista da grande história. O presidente Lula sancionou, na manhã desta segunda-feira, dia 31, o projeto de lei que institui o programa Escola em Tempo Integral. Segundo o texto, a União deve repassar recursos e assistência técnica para estados e municípios, com o objetivo de aumentar o número de vagas na educação básica. 244 mil crianças de 6 a 14 anos não estavam matriculadas no segundo trimestre de 2021, de acordo com o IBGE.
cerca de 154 mil a mais que em 2019. Elas deixaram de ir para a escola e, de acordo com alguns indicadores, às vezes a culpa é da própria escola. Eu preciso ter turmas menores para que esses professores acompanhem esses estudantes, e a gente precisa ter mais professores, porque e mais escolas, inclusive, né? Mais sala de aula. Quantas e quais escolas nós temos nesse país, nas cidades menores, nas áreas de maior vulnerabilidade, e aí que o projeto se volta muito para essa questão dos estudantes com vulnerabilidade, que podem garantir as condições de que essa escola seja uma escola de tempo integral e que desenvolva uma educação integral. De olho nesse desafio, o presidente Lula sancionou um texto que regulamenta o repasse de recursos para ampliar o número de vagas nessa modalidade de ensino, que prevê uma jornada igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Devem ser investidos 4 bilhões no programa, que tem como meta criar até 2026 3,6 milhões de novas vagas. A escola deve ser um ambiente que desperte não só o apreço pelos estudos, pelo conhecimento, mas também o gosto pelos esportes, pela cultura, pelo trabalho comunitário e por tudo que uma criança pensa em fazer. Por que não pode ter numa escola pública teatro? Por que não pode ter piscina? Por que não pode ter tantas coisas que as crianças precisam utilizar? Lei Anticorrupção completa 10 anos e é aprovada por 95 das empresas brasileiras, diz pesquisa. Pesquisa feita pela Quest mostra que 95% dos entrevistados que atuam nas 100 maiores empresas brasileiras aprovam a Lei Anticorrupção, que completam 10 anos nesta terça-feira. Apenas 5% consideraram que a legislação é negativa para o setor empresarial. A pesquisa, feita em parceria com a Transparência Internacional Brasil, foi realizada entre os dias 12 e 28 de julho, a partir de entrevistas online com questionário estruturado. Ao todo, foram feitas 100 entrevistas entre as 250 maiores empresas do Brasil. Vamos ver o vídeo sobre isso. O Congresso Nacional promulgou a lei no dia 1º de agosto de 2013. O objetivo era trazer ao Brasil os instrumentos de combate à corrupção já consolidados nos países desenvolvidos. Para isso, implementaram a responsabilização administrativa e judicial das empresas que praticassem atos contra a administração pública. Entre determinações da lei estão multas proporcionais ao faturamento anual da companhia, a possibilidade de acordos de leniência, a exposição pública de empresas que praticassem atos de corrupção e, em último caso, a dissolução compulsória da pessoa jurídica que se beneficiasse dos crimes. Agora, 10 anos depois, uma pesquisa da Quest mostra que o resultado do conjunto de medidas é consensual entre os gestores das maiores empresas do país. Segundo o Instituto, 99% dos entrevistados dizem que a lei contribuiu para disseminar sistemas de integridade nas empresas privadas. 92% dos executivos afirmaram que a mudança ajudou a atrair investimentos estrangeiros de qualidade. E 83% dos entrevistados disseram que as operações anticorrupção reduziram a sensação de impunidade no país, contra 17 que discordam da afirmação. Ainda assim, os entrevistados afirmam que há mudanças necessárias para o aprimoramento da lei. Entre elas, o incentivo à adoção de práticas de integridade pelas empresas e o detalhamento das estruturas necessárias aos programas de integridade. A Quest ouviu 100 gestores das maiores empresas do país entre os dias 12 e 18 de julho. A percepção sobre a lei anticorrupção é muito positiva no setor empresarial brasileiro, essa é a principal conclusão. Mas ainda há também um longo caminho a ser percorrido para a implementação de sistemas e práticas efetivas em relação à ética e à integridade empresarial no país. Por sua vez, a reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado, revisou o debate sobre o governo deve dar um tratamento diferenciado a alimentos ultraprocessados e açucarados, considerados nocivos à saúde por uma gama de especialistas que enxergam relação desses alimentos com o aumento do número de casos de câncer, obesidade, entre outras condições de saúde.
O próprio ministro da Saúde, em conjunto com o INCA e a Fiocruz e a Organização Pan-Americana de Saúde, publicou um documento em que defende tributos seletivos sobre o consumo que oneram mais produtos que trazem prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Vamos ver um videotape sobre isso. A oferta é grande. Tem batata, biscoito recheado, macarrão instantâneo. Os alimentos ultraprocessados são aqueles produzidos pela indústria e prontos para o consumo. Uma comodidade que, aliada a um sabor agradável, faz com que cada vez mais os brasileiros se rendam a eles. Um macarrão instantâneo custa menos que a massa pouco processada. A salsicha é mais barata que carne ou frango. Um molho pronto sai bem mais em conta que extrato ou passata de tomate. E beliscar uma fruta ou legumes pode sair mais caro que um salgadinho. O próprio Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz e outros órgãos, publicou um documento em que defende uma política tributária que garanta alimentação adequada, saudável e sustentável. O relatório aponta que a política fiscal do Brasil contribui para o adoecimento da população, porque o guia alimentar não é considerado parâmetro para tributar alimentos. E os ultraprocessados presentes nas cestas básicas, como salsichas e biscoitos, recebem os mesmos benefícios tributários que alimentos saudáveis, como arroz e feijão. A experiência é muito bem sucedida com o próprio tabaco, mas com categorias de alimentos e bebidas ultraprocessados, como, por exemplo, a questão da taxação de refrigerante, que mostra também efeitos muito importantes, mas aí a ideia justamente é expandir para os ultraprocessados, porque a categoria como um todo, ela impacta muito significativamente sobre a saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os alimentos industrializados têm hoje uma carga tributária média de 40%. Mas não há diferença na tributação dos produtos pouco e ultraprocessados. Como a reforma tributária prevê o chamado imposto seletivo, incidente sobre produtos considerados prejudiciais à saúde, é possível adequar uma taxação diferenciada. O diretor de estudos do IBPT diz que é preciso separar o joio do trigo e cobrar mais dos industrializados que realmente são nocivos à saúde. São aqueles que têm esse alto índice de gordura, este alto índice de açúcar ou de sal. E também temos que fazer aí um trabalho com a população. É um trabalho educacional de convencer a população que aqueles produtos fazem mal. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos afirma que os alimentos produzidos pelas fábricas são seguros, saudáveis e nutritivos, e que a classificação de alimentos por grau de processamento não é reconhecida pela ciência e pela tecnologia de alimentos. As repercussões você pode imaginar que vão ser em adoecimento, em mortes precoces, mas também na questão de produtividade, porque implica doenças que vão diminuir a produtividade do emprego, inclusive adoecimentos que vão impedir que aí a questão do absenteísmo, a pessoa deixa de trabalhar por conta disso. Um estudo científico revelou que o uso da inteligência artificial é capaz de criar falsas memórias até de filmes clássicos de Hollywood. Atores famosos que não atuaram em certos filmes, mas foram colocados ali através da técnica deepfake para uma pesquisa de uma universidade irlandesa. Eles convenceram 49% dos participantes da pesquisa que os remakes falsos eram melhores que as obras verdadeiras. O deepfake usa inteligência artificial para trocar o rosto de pessoas em vídeos, sincronizar movimentos labiais, expressões e demais detalhes. Em alguns casos, foram resultados impressionantes e bem convincentes. Vamos ver o que temos de VT a respeito disso. Definitely not. Charlize Theron como Capitã Marvel. Will Smith dentro da Matrix. Brad Pitt em O Iluminado. E Chris Pratt em Indiana Jones. Atores famosos que não atuaram nesses filmes, mas foram colocados ali através da técnica deepfake para uma pesquisa de uma universidade irlandesa. Mr. Bond. James Bond. Ao apresentar a troca dos personagens para quase 500 espectadores, os estudiosos concluíram que os vídeos modificados são, sim, capazes de manipular a memória de boa parte das pessoas. Inclusive, 49% dos entrevistados classificaram os remakes falsos como melhores do que as obras verdadeiras.
O resultado foi publicado em uma revista científica norte-americana neste mês, num momento em que Hollywood vive a maior greve dos últimos 60 anos. De um lado, atores e roteiristas que reivindicam, entre outros pontos, a limitação do uso da inteligência artificial nas produções. Do outro, grupos de mídia que acumulam prejuízos bilionários e sonham com soluções dessa tecnologia para reduzir custos. Ninguém escapa dos deepfakes, nem mesmo nós jornalistas. E eu também não quis ficar fora dessa. Decidi viver um dia de Angelina Jolie. Eu gostei de ter o rosto igual ao da atriz de Hollywood. E vocês, o que acharam da nova repórter do Jornal da Cultura? Esse deepfake foi feito pelo jornalista Bruno Sartori. Ele acredita no uso desses recursos de forma positiva. Bruno faz humor com a inteligência artificial. E nessa loucura... Como nesse vídeo em que Mona Lisa, a famosa pintura de Leonardo da Vinci, canta a música Evidências de Chitãozinho Chororó. Se eu não posso enganar meu coração. Bruno defende a necessidade da regulamentação da inteligência artificial para as boas práticas do deepfake. Hoje, o nosso ordenamento jurídico ele é capaz de penalizar quem faz o uso incorreto da ferramenta. Se a pessoa aplica um golpe, ela pode cair ali no estelionato. Se ela insere uma pessoa num vídeo pornográfico, ela está ali caindo nos crimes de assédio sexual. Então, mesmo que hoje o código tenha essa possibilidade de penalização do uso, nós precisamos de uma lei especial que vá tratar disso com mais rigidez. Turismo no Brasil teve o maior faturamento para o mês de maio, desde 2014. Apesar do aumento, o país não figura entre as 50 nações mais visitadas do mundo. Trabalho árduo para o novo ministro da pasta, Celso Sabina, que assume o cargo na próxima quinta-feira. Vamos ver. Na aviação civil, os indicadores mostram um céu de brigadeiro, expressão usada pelos pilotos quando não há turbulência no ar. Nos 10 maiores aeroportos brasileiros, a média de aviões chegando e partindo voltou ao patamar de antes da pandemia. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que 7 milhões de passageiros voaram pelo país em junho. É o melhor resultado para o mês desde 2015. O país também está atraindo turistas estrangeiros, beneficiados pelas vantagens do dólar e do euro em relação ao real. Com o fortalecimento do turismo, foram criadas entre janeiro e maio 64 mil vagas de emprego. A projeção para 2023 é chegar a 101 mil novos postos de trabalho. O número de estabelecimentos associados ao setor cresceu 10%. Esses dados são resultado de um cenário mais favorável para o turismo, que desde 2014 não registrava um faturamento tão bom para o mês de maio. O segmento movimentou 36 bilhões de reais, aumento de quase 9% em relação a abril. Estamos quase retomando o processo projetado do faturamento do turismo, com empregabilidade, volume de desenvolvimento de negócios e atração de investimentos no setor de turismo. Apesar das belezas naturais, das festas regionais e de um calendário recheado de eventos, o Brasil não está nem entre as 50 nações mais visitadas do mundo. Recebe cerca de 6 milhões de turistas por ano, muito aquém se comparado ao México, que atrai todos os anos 45 milhões de turistas, ou ao Vietnã, com 18 milhões. Uma pena, já que cada estrangeiro deixa aqui cerca de $110 ou R$520 por dia. Vamos agora, então, para o nosso intervalo. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos?
Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Voltando do intervalo, vamos agora com as notícias locais, com Maurício Aragão. Rio das Ostras tem 444 oportunidades de empregos. Teresópolis tem programação para o Agosto Lilás. Confira as atrações da semana no Festival de Inverno de Guapimirim. Funarge anuncia editais para produtores culturais de Magé. O Banco de Empregos de Rio das Ostras iniciou a terça-feira com 444 oportunidades de trabalho nas mais diferentes vagas. Novamente, destaque para ajudante de encanador, que empresa de saneamento está com 30 vagas abertas. Você pode conferir aí no link, né, no portal do Banco de Empregos, através da Prefeitura de Rio das Ostras. Há também destaque de 15 vagas para açougueiro, 3 para ajudante de cozinha, 4 para auxiliar de movimentação de vagas, entre outras. Além do atendimento online, tem um atendimento presencial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque, ou no Centro de Cidadania, no Âncora. Em Teresópolis, em virtude do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o CRAS, está realizando ações sociais em bairros do interior do município, com diversos atendimentos. No dia 9 de agosto, estará acontecendo na Escola Municipal Albino Teixeira, em Providência, e no dia 16, na Escola Municipal Maria Mendes, em Cruzeiro. Vamos conferir as atrações do Festival de Inverno de Guapimirim nesse meio de semana. Lembrando, né, que as atividades começaram na última quinta-feira, como já destacamos no Jornal Regional. Nesta terça, 16 horas, tem o Gato de Botas no Centro Cultural e tem a cantora Leci Brandão no espetáculo Na Palma da Mão, lá no Bananal. Na quarta-feira, a programação começa às 15 horas no Bananal, tem 2 sessões de Raulzito Beleza, e no Centro Cultural às 19 horas tem o espetáculo Eu Romeu. Na quinta-feira, estaremos aí registrando no Centro Cultural oficina de capoeira a partir das 16 horas e na Praça Paulo Terra uma noite de shows gospel, destacando Godoy da Unção e DJ, Bruna Santos e Gabriela Rocha. Por falar em cultura, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e também a Funarge, está divulgando um edital para artistas independentes de rock e teatro. Ainda segundo o secretário de Cultura e Eventos, Bruno Lourenço, em breve será lançado um outro edital para rodas de samba. O edital Rio do Rock selecionará 100 projetos musicais de bandas ou artistas independentes. Já o de teatro vai envolver a oferta de curso de especialização e aperfeiçoamento para 15 alunos bolsistas. Bem, vamos ver qual é a previsão do tempo. Sudeste tem previsão de tempo firme. Ar seco e umidade abaixo dos 30% são indicadores de preocupação da população. Confira. Nesta terça-feira, tempo firme ainda deve prevalecer sobre todo o Sudeste. O sol aparece entre poucas nuvens sobre a capital paulista, Belo Horizonte, e no norte e oeste paulista, assim como o Triângulo Mineiro,
sem nuvens. A umidade do ar até deve ficar abaixo dos 30% nessas regiões. Falando nas temperaturas, ainda deve ser frio no início do dia. Temperatura mínima de 12 graus em Belo Horizonte, 13 em São Paulo e também não esquenta tanto até o meio da tarde. Máxima de 26 graus em Vitória e 27 no Rio de Janeiro. As temperaturas voltam a subir se a gente for comparar com o final de semana. E agora, vamos falar de futebol? Nos esportes, confira as oitavas da Libertadores que começam nesta terça-feira. E depois de vencer o Santos no final de semana no Maracanã, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira no estádio Diego Armando Maradona, na Argentina, contra o Argentinos Júnior, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Também nesta terça estarão em campo o Internacional contra o River Plate e o Atlético Paranaense contra o Bolívar, ambos jogando fora de casa. Os outros confrontos dos times brasileiros, nesta fase, o clássico Atlético e Palmeiras será nesta quarta-feira e Flamengo e Olímpia, primeiro jogo no Rio, será na quinta-feira. Partimos agora para o nosso giro de notícias, destaques na rede social. Vamos agora aos momentos de descontração. Você prende o cachorro quando recebe visitas? Bem, uma mulher viralizou após prender a visita ao invés de prender o cachorro. No vídeo, ela justifica essa ação. Quando a visita não gosta de cachorro, vamos ver o vídeo. O brabo tem nome, porra. Tem que prender a visita. É o Neno no beat, porra. Durante passeio de barco, homem monta em tubarão-baleia e vídeo viraliza na web. Com humor, sósias dos jogadores do Flamengo refazem vestiário após agressão com Pedro e preparador físico. O VT mostra. E aí, Pedro? Pô, mano, tá difícil, mano. Eu quero jogar, mano. Cara, calma, mano. Você vai ter uma chance, eu vou aquecer, mas calma. Vai aquecer pra quê, pô? Calma. Isso aqui não é pra realidade. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Isso, calma. Gente, em pleno 2023, ano da Copa do Mundo Feminina, ano que o Vasco vai cair novamente. Mais um ano, o Palmeiras ficou sem mundial. O Galo virou galinha. Diga não à violência. Pedro Guilherme, a nação está com você. E assim, terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias. Obrigado pela sua audiência e gratidão à nossa equipe técnica, sempre excelente. E até a próxima edição. Muito obrigado, até breve. O estacionamento rotativo do novo Promage vai iniciar sua fase final nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Os moradores da cidade que tiverem um veículo com placa de Teresópolis terão desconto de 30% na tarifa de estacionamento da zona comercial do município.
Assim, o valor de R$ 2,50 por hora no período de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sábado, para os moradores de Teresópolis será de R$ 1,75 hora. E atenção aqui, lembrando que o período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada, e que todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. E mais importante, não esqueça de instalar no seu celular o aplicativo do Digipare para facilitar os seus pagamentos. Você pode conferir mais informações no site do programa teresópolis.rj.gov.br/novopromage/rotativo. Prefeitura de Teresópolis, trabalhando para você.